tema da minha mensagem hoje é a vitória de Jesus sobre os demônios, é o que nós veremos aqui. Lucas 11, 14, diz assim a palavra do Senhor. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Mas alguns disseram, ele expulsa os demônios por meio de Beelzebu, o chefe dos demônios. E outros, para colocá-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhe, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e uma família atacará outra família. Então, se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino sobreviverá? Pois dizeis que eu expulso os demônios por meio de Beelzebu, e se eu expulso os demônios por meio de Beelzebu, por quem os vossos seguidores os expulsavam? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou a vós. Quando um homem forte... Isso aqui eu li depois, vou explicando. Até o versículo 20 está bom. Olha para cá, por favor. Depois eu explico do versículo 21 ao 23. Eu estou dando aqui continuação às nossas pregações expositivas no Evangelho de Lucas. E o bom de se pregar de forma expositiva é que não se escolhe um texto. Se você vir domingo que vem, pela graça de Deus, você vai ver que eu pregarei do versículo 24 em diante. Por que eu digo isso? Porque pode parecer um texto que até não orna muito com a igreja reformada, né? Fala de demônio. Como assim? Nós não somos daquelas pessoas que veem demônio em tudo. Que tem pessoas que são assim, o filho ficou doente, é o demônio. Não, às vezes é você deu gelado para ele no inverno. O menino sai do banho quente, sem camisa, e toma um sereno. Não é o demônio, é você. Nós não somos dessas pessoas que veem demônio em tudo, mas também não somos daquelas que ignoram, como Paulo diz. Paulo era extremamente sábio, crente, fiel a Deus, mas ele dizia, nós não ignoramos os desígnios de Satanás. Porque nós vemos uma vasta literatura na Escritura falando a respeito dessas coisas. Nós vemos no Novo Testamento, por exemplo, um menino que era possesso e o demônio jogava no fogo, na água, ficava brincando com ele. Eu já preguei aqui para vocês sobre o endemoniado de Gadara, alguém que ninguém conseguia detê-lo, que ele ficava se rebatendo, vivia nos sepulcros. Ali no Novo Testamento nós vemos a mulher Ciro Fenícia, que a sua filha estava possessa. Filha, criança. Para vocês verem que não tem essa de criança é tudo anjo. Criança é tudo salvo. Mas como assim? Criança demoniada? Nós vemos aqui na Escritura. Nós vemos que no Antigo Testamento, várias passagens que falam a respeito disso. Por exemplo, em relação ao rei Saul. Ele era rei e ele vivia oprimido por um demônio. O cara tinha todo o poder, mas mesmo assim era alguém totalmente deprimido. E eu sei que não apenas na literatura da Escritura, hoje em dia é fácil eu e você vermos o demônio. Eu não estou falando naqueles programas da Universal lá, remoendo igual um doido, não. Em pessoas, literalmente. Como? Como não veremos Satanás agindo na vida de Adolf Hitler? Alguém que se achava superior aos outros. Governadores tiranos, comunistas, são a encarnação de Satanás. Fidel Castro, ele tinha o programa Mais Médicos com o antigo governo. E era tão bom a ilha em Cuba, de onde ele era dono, que então ele mandava os médicos cubanos para cá. Desses médicos, tudo que eles ganhavam do governo enconchava já com a ditadura cubana. 25% apenas ficava com os médicos, 75% voltava para a ditadura. E a garantia de que aquele médico ia voltar para a ilha era que os parentes deles não podiam vir para o Brasil. Escravidão, literalmente. Como? Como não ver o demônio nessas coisas? Como não ver o demônio em pessoas que são a favor de que crianças sejam mortas pela mãe, via aborto? De políticos que defendem esse tipo de pauta. Na Colômbia, recentemente, aprovaram um aborto até 6 meses. 6 meses. Hoje eu conversava com um irmão lá dos Estados Unidos, ele dizendo para mim que tem um estado lá, que eles mandaram uma lei para aprovar o aborto até 9 meses, ou seja, um pouquinho de nascer, e já há um movimento de se aniquilar a criança até os 2 anos, depois de nascido. Lembra bem a época da Escritura, né? Mata as crianças de 2 anos para baixo, literalmente. Este é o progressismo. Se continuarmos
Nesse embalo, não se surpreenda. Daqui a uns 5, 10 anos, as pessoas que não concordam com eles terem o direito de ficarem caladas ou de morrerem. E matarem, por quê? Porque não concordamos. Como então eu e você não veremos Satanás agindo nessas políticas extremamente demoníacas? Um outro lugar que nós vemos constantemente Satanás agindo, sabe onde é? Em muitos púlpitos, onde o pastor, ele é uma espécie de Judas. Ele não está ali para pregar o evangelho para que as pessoas sejam curadas, salvas e libertas. Mas ele está ali porque, ora, porque dá dinheiro. Não foi isso que Judas fez? Fez um negócio, né? Então, você tire da sua cabeça essa história de que alguém possesso é apenas alguém que fala grosso, com a mão remoída para trás, né? Torta. Eu sou Satanás, eu moro no inferno. Se você ficar assistindo televisão de madrugada, é isso que você tem na mente. Mas reparou que Judas, o demônio entra nele, e o que ele faz? Ele não retorce a mão, ele não engrossa a voz. Ele vai vender Jesus Cristo. Ele faz de Jesus a sua fonte de renda. Faz um comércio. Você consegue perceber agora que tem muito pastor que está em público que é mais endemoniado do que esses demônios lá da Universal? É assim que eles agem. Essa é a situação de todo ser humano sem Deus. A Escritura diz que todos são escravos do diabo. Porque só há dois senhores. Ou nós somos escravos de Jesus Cristo, ou somos escravos de Satanás. E se você não é escravo de Cristo, só resta para você este caminho. Todo ser humano sem Deus é escravo do diabo. Por mais que não tenha sido este o plano de Deus para mim e para você, Deus cria o homem e o coloca no Éden. Tem planos bons para ele. Só que daí, uma mulher rebelde, o marido frouxo, que não via, e então o que nós vemos? Satanás engana Eva, Eva vai e leva para Adão, e então acabou a desgraça para a nossa vida. É por esse motivo que a nossa vida é uma desgraça. Por mais que tenhamos momentos de felicidade, viver aqui é viver lutando para que nós sobrevivamos a coisas difíceis. A vida do ser humano é sofrida. Eu sei, pastor, mas nós temos Deus e essa é a melhor coisa que nós temos, é verdade. Mas era para estarmos muito melhor. Se não fosse Eva e seu marido pecarem lá no Éden. Por isso a gente está aqui. Então, com base nessa passagem, eu quero passar apenas 3 princípios aqui. Põe o primeiro ali, por favor, meu irmão. Primeiro, Jesus liberta e cura. Você sabe, a fé cristã, ela é muito mais do que um ajuntamento de regras morais para que você cumpra durante a semana. Você vem aqui, você aprende a como colocar uma roupa decente, a falar um linguajar decente, a se comportar de uma forma correta, e então você vai para a sua casa e durante a semana você vive dessa maneira. Não, a fé cristã é muito mais que isso. Isso faz parte da fé cristã. Só que a fé cristã é muito mais do que um ajuntamento de regras. A fé cristã é o poder de Deus sobre a minha e sobre a sua vida para que nós possamos vencer aqueles pecados que por nós mesmos jamais teríamos força para vencer. É por esse motivo que filosofias e bons ensinamentos não podem fazer um mudo voltar a falar, como nós vimos aqui. Você já ouviu alguém? Depois de ouvir um soneto de Camões, um mudo. Alguém leu para ele, soneto de Camões, e ele voltou a falar. Você já viu um cego, que após alguém ler para ele os Lusíadas, ele volta a falar. Após de ouvir a República de Platão, eu ouvi a República de Platão, então comecei a enxergar, comecei a falar. Não, você não vê isso. Porque a fé cristã é muito mais do que filosofia. É por isso que Jesus vai dizer aqui no versículo 20, eu expulso os demônios, e se eu faço isso é porque o reino de Deus é chegado. Porque o diabo ele veio somente para matar, roubar e destruir, é o que vai dizer a palavra do Senhor. Eu sei que, eu não sei, eu gostava, né? Eu não sei quanto a você, mas parece que atrai o ser humano. Eu via aqueles programas de entrevista com o capeta, aí eu ficava louco, doido. Qual o seu nome? De onde você veio? Precisa perguntar, gente? Sabe qual o nome, de onde que veio? O que você veio fazer aqui? É só ler a Escritura, né? Matar, roubar e destruir. De onde você veio? Do inferno. Qual o seu nome? Capiroto. Não precisa entrevistar. E Jesus, em contrapartida, veio desfazer as obras do diabo. Um homem mudo aqui,
a Escritura diz que é fruto de uma ação demoníaca, não era uma enfermidade natural. Fruto de uma ação demoníaca. E se assim era, assim que Jesus ora e expulsa aquele demônio, automaticamente ele volta a falar. Isso mostra para mim e para você que, sim, há enfermidades que têm a ver com o demônio e outras não. Por exemplo, quais não têm a ver? Nós vemos Paulo enfermo. Você fala que Paulo era endemoniado, que toda enfermidade é por conta do demônio? Porque tem alguns que acreditam desse jeito, né? Está doente, é Satanás. Não, não é. Às vezes são apenas enfermidades que vieram por conta da queda lá do Éden. Nós vemos Paulo enfermo. A Escritura diz que Paulo tinha um espinho na carne, e não há um consenso teológico a respeito do que era esse espinho na carne de Paulo, mas o que muitos vão dizer, a maioria, é que Paulo tinha uma enfermidade grave. Enfermidade grave. Timóteo, seu discípulo, tinha algo mais ou menos parecido com a gastrite de hoje. Tanto é que Paulo receita remédio para Timóteo. Se é hoje. Você imagina Paulo hoje pregando em muitas igrejas. Daí vem o cara e fala, estou com gastrite aqui. Eu falo, vai à farmácia, compra aqui, né? Esse remédio. O pessoal vai chamar Paulo de incrédulo. Como assim, Paulo? Você não acredita que você pôr na mão na cabeça dele, orar e demônio vai embora? É porque aquilo não tinha a ver com demônio, sim com uma enfermidade. Há enfermidades naturais decorrentes da queda do Éden, como eu falei. Esse tipo de enfermidade, todos nós podemos adoecer. Alguém que conhece algum cristão que já ficou doente ou não? Já, né? Todo mundo. Vai falar o quê? É demoniado? Não. Há enfermidades que todos nós podemos ter. Todavia, esse tipo aqui, aquela que vem de demônios, não. Esse tipo de enfermidade você pode ter certeza que não vai atingir a mim e a você. E você reparou que aqui, a pessoa está ali possessa, Jesus vai e ora, e instantaneamente a pessoa é liberta e curada. Jesus não precisou fazer uma corrente. Vamos fazer aqui, 7 sextas-feiras da libertação. Você tem que vir toda sexta. Se você quebrar o elo, não adianta, vai ficar com o demônio. Não veio Jesus negociando, fazendo uma campanha. Não precisou dessas coisas. Mas é claro que o diabo ele não age só mediante possessões e enfermidades. Claro que não. A Escritura vai dizer que este mundo ao qual nós vivemos jaz no maligno. E é impressionante como muitas casas, por conta de abrirem brechas, o diabo entra, se instala e começa a destruir completamente. Então você vê vícios que não são suportados nunca. Drogas, bebidas, imoralidade, adultério, divórcios. Parece algo até hereditário. É impressionante. Parece que nunca as coisas começam a dar certo. Mas tem um lado mais polido de como o diabo age. É o lado de fazer a mim e a você, por vezes, escravos de coisas que nos afastam do Senhor. É o objetivo de dar o melhor para os filhos no futuro, que te faz trabalhar tanto hoje, que você não tem tempo para os filhos. Para Deus, para ninguém. E às vezes nós não percebemos o diabo de uma forma astuta, jogando aquela conversinha que jogou lá para cima de Eva, dizendo, olha, é certo que não morrereis. Não, mas calma aí, serviço aí você vai ganhar 2 vezes mais. Não vai dar para ir ao culto, é verdade. Vai ficar pouco tempo em casa, vai aparecer a cada 15 dias, a cada final de semana, mas não tem problema não, você precisa garantir o futuro das crianças. E você não percebe que às vezes, por conta de uma ambição de querer algo lá na frente, você esquece de cuidar do presente. Quantas famílias hoje são divididas, mesmo morando debaixo do mesmo teto? Divididas no sentido de que chegam em casa, vai um para cada canto do mundo, no seu celular, tablet, smartphone, computador. Chegam em casa e conversam, tanto é que às vezes o marido tem que mandar uma mensagem para a esposa, eu estou aqui, fala comigo. Esquece. E não conseguimos perceber essa divisão. E então os relacionamentos vão se acabando. O amor vai se esfriando. O diálogo, quando tem, é via WhatsApp e olha lá.
Por vezes nós não conseguimos perceber o diabo agindo em nossas vidas dessa maneira. É por este motivo que eu e você precisamos mais do que mero ensino da Escritura. Nós precisamos do poder de Deus em nossas vidas, para amar o próximo, para priorizar a Deus, para fazer aquilo que é correto. É disso que eu e você precisamos. De uma boa teologia, de um bom ensino, mas acima de tudo do poder de Deus sobre a mim, sobre a sua vida. O segundo princípio que nós vemos aqui, põe ele, por favor, meu irmão, é o seguinte. Segundo, nós vemos um reino dividido. Olha o versículo 15, acompanha comigo. Mas alguns disseram, ele expulsa demônios por meio de Beelzebu, o chefe dos demônios. Outros, para colocá-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Ele, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e uma família atacará outra família. Você sabe que religiões, todas elas oferecem a salvação à sua maneira. Todas elas oferecem um benefício mediante o pagamento de algo. Um dos motivos que eu acredito que o cristianismo é a única religião verdadeira é que ele oferece tudo, a salvação, pela graça, pela fé em Jesus Cristo, sem que eu e você façamos nada. E qual o preço nós temos que pagar por isso? Zero. Alguém pagou esse preço por mim e por você. Você imagina a cabeça desses religiosos aqui. Eles estão vendo ali Jesus Cristo, novo, começou o seu ministério com 30 anos, e aqueles doutores da lei, eles tinham muita bagagem, frequentaram suas escolas teológicas da época, e então de repente eles veem chegar um homem com hábitos totalmente diferentes, com um linguajar totalmente diferente, com uma autoridade que aqueles doutores não tinham, e este homem vem e diz, olha, vocês estão errados. E então eles vão puxar a ficha deste homem e diz o seguinte, mas calma aí, quem é ele? Eu não lembro dele nas nossas escolas teológicas. Quem ele pensa que é para vir nos ensinar? E eles chegam então à conclusão de que ele só pode falar desse jeito e expulsar demônios desse jeito, mediante a ação de outro demônio maior. Essa é a conclusão que eles chegam. Por quê? Porque Jesus não fazia parte do clubinho daqueles homens. Então essa é a conclusão que eles chegam. E quem era Beelzebu? O significado literal de Beelzebu é o senhor da habitação. É como se fosse um príncipe ali dos demônios, né? Tanto é que depois, semana que vem, vamos falar sobre o demônio vai, depois ele volta com 7 piores ainda. Nós temos uma passagem no livro de Reis, no Antigo Testamento, onde o rei Acasias, ele envia mensageiros a Baal-zebu, daí vem o Beelzebu, perguntando assim, olha, pergunte a essa divindade, que era um demônio, se eu vou recuperar da queda que eu tive na sacada. Ele tinha caído um tombo. E então a resposta do homem é que, por conta de você ter sido infiel a Jeová, o Deus verdadeiro, você vai morrer. O relato de Marcos, que fala a respeito deste mesmo texto, ele acrescenta algo que envergonha de fato ainda mais a Jesus Cristo. Eles dizem não apenas que Jesus expulsava demônios mediante o poder de Beelzebu, mas que ele estava cheio de Beelzebu. Ou seja, eles estão dizendo, este homem está possesso. É um endemoniado. Você consegue perceber que, por vezes, o Evangelho nos traz uma vergonha danada. Filipenses vai dizer que Jesus, mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se humilhou, assumindo forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. E então, depois dele se humilhar, vir em figura humana, como homem, ele ainda ouve isso. Este é alguém que está repleto de demônios. E então ele diz assim, como? Como eu vou expulsar Satanás pela força do próprio Satanás? Se assim eu o fizesse, o reino estaria dividido. Porque seria briga interna. Você não vê no futebol jogadores brigando, raramente, né? Brigando com jogadores do seu próprio time. Via de regra é contra o time adversário. Mas Jesus, ele vem e diz, uma casa dividida não subsistirá. E é claro, nós podemos aplicar isso aqui em muitas áreas da nossa vida. Nós podemos e devemos aplicar isso aqui em relação às nossas famílias.
famílias divididas não subsistem, não permanecem. Famílias onde o marido tem uma linha de raciocínio, um pensamento, e a esposa tem o outro oposto. Como algo vai dar certo? Não tem a possibilidade. Se temos valores diferentes, temos pensamentos antagônicos, não tem como. Eu não estou dizendo aqui, queridos, que não se possa ter divergência, não é isso, Deus me livre. Então quer dizer que o marido e a esposa têm que pensar igualmente em tudo? Não. Se você é casado, você sabe, às vezes os gostos são opostos, um gosta de doce, outro de salgado, um gosta de roça, outro gosta de cidade. Não é isso. Quer ser um, quer pensar igual, mas principalmente em relação a valores. E nós não podemos ter divisão em relação a isso. Porque quando assim tem, o que nós vemos é uma família, um casamento que mais cedo ou mais tarde vai se acabar. O que seria, por exemplo, algo sério num casamento? O marido falar mal da esposa para os outros. A esposa falar mal do marido. Quantas vezes eu já ouvi a mulher diz assim, nossa, meu marido, cara lerdo, se cuidar de duas tartarugas, uma foge. Deus do céu, como pode falar assim do homem que você escolheu? Foi você que escolheu. Como? Os filhos serão criados num ambiente saudável, sendo que a própria mãe menospreza o pai. Ou vice-versa, o pai diminui a mãe, achando que o fato de ser homem, de ser cabeça, ele pode ser o ditador da casa e tratar a mulher do jeito que ele quer. É por isso que casamentos não avançam. Em Amós 3,3 vai dizer, olha, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Repare, não diz assim, andarão dois juntos se não houver entre eles paixão, amor. Não, acordo. É terem os mesmos valores, porque é isso que sustenta casamento de crente. É você ter o mesmo valor. Imagina o seguinte, que você, irmã, você é uma cristã, e de repente, você vivia lá na época de Jesus Cristo. Então, ali haviam os adoradores de Baal, que eram, vamos colocar, os adoradores de Afrodite. Havia lá os adoradores de Afrodite. Então, você tem por princípio criar a sua filha no caminho do Senhor, ensinar ela a santidade, a se guardar para o marido. E você casa com um adorador de Afrodite, que o grande sonho de sua vida é fazer com que a filha dele, no caso a sua também, né, de vocês, é fazer com que a filha dele sirva a Afrodite no templo, como ninfa, prostituta cultual, alegrando os membros da congregação, trazendo prazer a eles. Como pode? Duas pessoas com pensamentos totalmente opostos darem certo? Impossível. Em relação à criação de filhos, é a mesma coisa. Muitas crianças às vezes são rebeldes, mal educadas, por quê? Porque os pais são muito divergentes em relação a princípios. Como eu disse, eu não estou falando que não se possa pensar diferente, mas às vezes a criança, ela vê, calma aí, né? O pai fala, a mãe desfala, a mãe fala, o pai desfala. Como uma criança vai crescer saudável, sabendo que há divisão na casa dela? Olha um exemplo. Eu exercito isso com todos os meus filhos. A mãe deles fala alguma coisa. Eles pedem, por exemplo, posso jogar videogame? Se a mãe fala não. E eles vêm e perguntam para mim, já apanha. Se a mãe falou não, eu sou um com ela. Não existe a possibilidade de você vir tentar me dobrar, porque criança faz isso. Faz. Seu filho é anjo, eu sei que faz. O meu faz. Os meus, né? Fazem. Porque daí vai lá, pai, posso fazer tal coisa? Não, daí, mãe, a senhora deixa fazer tal coisa. Tem que ensinar. Ó, seu pai falou, você perguntou, você vai tomar uma chinelada. A varinha de pau na nuca. Nem tanto, né? Tomar cuidado com essas coisas. Como assim? Ou pior, às vezes é na frente da criança. O filho, eu quero sorvete. O pai, não, está na hora do almoço. A mãe, não, tadinho, dá para ele. Acabou, estragou a criança.
temos que entender que precisamos ser precisamos ser o mesmo pensamento. Em relação aos filhos, é assim que funciona. É claro, vocês podem conversar. Eu com a minha esposa conversamos muito. Normalmente, por exemplo, um dos filhos fez alguma coisa errada. E a gente faz a nossa reunião ministerial, eu e ela. E aí, o que fazemos? Minha primeira opção, senta. A dela, conversa. E a gente, então, conversamos. E às vezes eu deixo fazer primeiro dela. Daí, como funciona, vai o meu. O meu funciona, a maioria das vezes. Então, podemos sim conversar, dialogar. Devemos fazer isso. Um casal deve fazer isso. Mas os princípios devem ser os mesmos. E é claro que isso também se aplica em relação à igreja. Uma igreja dividida não subsiste. Uma igreja onde há divisões, onde há partidos, onde há o clubinho, né? Os de Paulo, de Apolos, de Pedro, de Jesus Cristo. Não, uma igreja dessa não avança. E o princípio é o mesmo. Pode haver divergência na igreja? Pode, deve. Toda unanimidade é burra. Toda. Então é necessário que haja pensamentos divergentes. Até em relação a assuntos teológicos, não há problema. Eu preguei aqui recentemente sobre Apocalipse, e eu falei, olha, em relação à escatologia e tal, eu sou amilenista. Tem irmãos que são pós-milenistas, pré-milenistas, não há problema. Em relação aos dons, alguns acreditam que cessaram, outros que não. Não há problema ter esse tipo de divergência, é normal. Desde que, claro, né, não seja algo central em relação à fé. Agora, divergir é uma coisa. Divergir é uma coisa. Sair do culto, falar mal do que foi pregado, seja para irmãos ou seja para pessoas de fora, é outra totalmente diferente. Totalmente diferente. Você pode divergir, o que você não pode é causar confusão, intriga. Isso é pecaminoso, isso é sério. Olha, tivemos um irmão em nossa igreja há algum tempo, e, como eu falei, não há problema de divergir. Se você discorda, você tem total liberdade. Chega, pergunta, explica o porquê. Estamos aqui justamente para mostrar por que cremos nas coisas. Eu percebi que nós colocávamos alguma coisa na rede social, minutos depois ele colocava o oposto. Colocávamos algo, e ele falando mal daquilo que a gente falou. Constante. Eu fui e falei, aqui não. Se você discorda, você vem e fala. Se nós estivermos errados, a gente se arruma, se arrepende, muda, se ajeita. Mas aqui, falando mal daqui, não vai. Não vamos aceitar. E realmente, tivemos que dizer que ele não era mais membro da igreja. Como pode? O cara está na nossa igreja falando mal da nossa igreja. É a esposa que está casada e está falando mal do marido para outra. Não pode, não pode. Isso é uma coisa séria. Então, divergir, não tem problema. Não tem problema. Se você discordar de alguma coisa, você tem total liberdade. Me pergunte. Pergunte aos irmãos mais maduros aqui. Olha para você ver. Nós, a Resgatar, nós somos expulsos da nossa antiga denominação pentecostal. Por quê? Porque nós não acreditávamos que a língua dos anjos que eles dizem e falam é a língua dos anjos de Atos 2. E falamos em respeito. Falamos em respeito. Olha, acreditamos por conta disso, diz daquilo, mostramos teologicamente ali o quanto a igreja creu nisso até 1906, antes do avivamento na Rua Azusa, não havia esse tipo de crendice que nós vemos, desse dom de línguas. Então explicamos. Olha, por esse motivo. Com amor e com temor. Só que eles disseram, não, vocês precisam pregar dessa forma que a gente prega. Se assim o fizéssemos, estaríamos pecando. Por quê? Porque daí seria fazer algo contra a nossa própria fé. E tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Então falamos, puxa, a gente não acredita desse jeito, a gente não consegue. É só esse o problema, né? A gente só não vai ensinar isso aqui. Daí eles, eufemisticamente, convidaram a gente a se retirar. Excomungaram. Pastor, que duro eles. Eles fizeram certo. Eles tomaram a atitude correta.
É assim que se devia fazer. É assim que eles deveriam tomar a decisão e tomaram de uma forma acertada. Porque se estamos lá e discordamos teologicamente de algo que julgamos ser essencial, nós não somos o João Batista ali na igreja. A gente está mais parecido com Judas. Como é que você está aqui falando diferente? Com a empresa, criatura, você está lá falando mal da administração da empresa, que você é promovido por conta disso? Não existe. Então eles fizeram certinho. Eu e você devemos também pensar que andar com a igreja, andar com os irmãos, é necessário muitas coisas, que é necessário muitas vezes que nós venhamos a abrir mão de alguma coisa. No casamento é assim, se você fizer só aquilo que você acha que é correto, meu irmão, o casamento não vai para frente. Por vezes temos que ceder, desde que, óbvio, não seja algo grave. Já reclamaram aqui para mim da parede pintada de cinza, né? Ei, pastor, essas igrejas pretas, está muito church, hein? Tem algum mandamento na Escritura dizendo que não pintarás a parede da igreja de cinza? Não tem. Então, isso é um tipo de coisa que releva. Vamos embora, toca para frente. As músicas a gente não gosta. São hereges? Alguns vão mostrar para mim. Mas a maioria de regra não é. Mas eu não gosto desse estilo aqui. Minha esposa adora os corinhos da harpa. Foi na cruz, que um dia... Adora. A gente não toca. Por quê? Porque eu durmo cantando a música daquela. Eu acho muito lento. Mas isso são coisas que a gente vai se acertando. Não são coisas centrais. Mas é importante que você venhamos a pensar igual naquilo que é fundamental. Esse é um dos motivos porque muitas coisas que nós pregamos aqui para os irmãos, nós falamos exatamente como os irmãos do passado disseram. Porque tem pastor que gosta de ser original, né? Ele inventa um termo. Por exemplo, tem um termo na mídia aí, né, que a grande mídia está usando para falar que o Brasil está despiorando. Você já ouviu? Porque eles têm tanto ranço do presidente que eles não conseguem falar o Brasil está melhorando. Eles dizem o Brasil está despiorando. A Miriam Leitão, esquerdista comunista lá, ela dizendo que não é que o Brasil está melhorando, é que os outros países pioraram mais. Um ranço, né? Um ranço tremendo. Nós não estamos aqui para inventar. É por isso que muitas coisas fazemos questão de usar o mesmo termo. Recentemente eu preguei sobre calvinismo. Eu poderia usar outra palavra para explicar aquela doutrina. A doutrina da eleição incondicional, da perseverança final dos santos. Há tantos sinônimos ali que poderia ser usado. Fazemos questão de usar exatamente a mesma nomenclatura dos irmãos do passado. Para mostrar que a gente não descobriu nada, não inventou nada. Não somos o Lutero de Pindamonhangaba. Não, estamos aqui apenas seguindo aqueles homens de Deus que vieram do passado. Então, via de regra, quando a gente tem alguma dificuldade em relação a algum assunto, nós fazemos dessa forma, o presbitério da nossa igreja. Como que os irmãos do passado pensavam? Como? Como que aqueles homens agiam diante dessa circunstância? Então, fazemos baseado nisso daí. E reparou que aqui o povo acaba de ver um mudo falar e diz assim, nos dê um sinal. Criatura, que mais? Você quer o quê? Você quer um fogo descendo do céu, né? O povo realmente era difícil. E para encerrar, põe ali o terceiro, por favor, meu irmão. Sobre a questão do sinal e do... Vou falar semana que vem. Terceiro princípio, o homem mais forte. Olha o que vai dizer o versículo 21 e o versículo 22. Quando um homem forte e armado guarda a sua casa, os seus bens estão em segurança, mas, chegando o outro mais forte do que ele, e vencendo, tira-lhe todas as armas em que confiava e reparte os bens que tomou. Um homem armado, um homem forte guardando a casa, de repente chega alguém mais forte do que ele, e então domina a situação. O que Jesus está dizendo aqui é, eu sou este homem mais forte. Não há ninguém mais forte do que eu. Eu sou o onipotente, então não há quem possa resistir a mim. Agora, você já percebeu
a quantidade de crentes, mas que dão um poder exagerado ao diabo. É impressionante. Eles atribuem ao diabo um poder quase que maior que o poder de Jesus Cristo. Aí então eles acreditam que um objeto pode trazer a maldição para dentro da sua casa. Eles acreditam que, olha, uma pessoa te visitou, e aquela pessoa tinha um mal olhado, e devido àquela pessoa ter visitado a sua casa, é por isso que o seu filho ficou doente. Fala-se num beiro absurdo, esse tipo de pensamento. Daí a gente vê esses crentes loucos que vê o diabo na Hello Kitty porque não tem boca, vê o diabo no cartão Visa, no carro iX35, sabia? É o demônio aquele carro. Que se você virar de cabeça para baixo, está escrito sexo. Na Coca-Cola você já sabia, né? Vira Coca-Cola do avesso. E eu estou lá. E da onde eles tiraram o diabo aqui? Alô, diabo. Gente, Coca-Cola não é do diabo. Piracaia é. Coca não pode ser. É muito bom aquilo lá, gente. Então nós vemos esses crentes louco mesmo, que vê demônio em tudo, mas não consegue às vezes ver na língua dele que trata a esposa de qualquer maneira. Na esposa que é rebelde para com o marido. Se eu e você estamos em Cristo, o que pode nos prejudicar? Tem crente que tem medo de macumba, tem, não tem? Ai, macumba, nossa, passa para cá, ai meu Deus do céu. Deus me livre. Até assim, né, o crente. Teve uma vez na porta de casa, bem na frente assim, né? Cara, eu levantei, mas tinha um trabalhão bacana. Falei, cara, que porteiro, esse abacaxizão aqui, gente. Não dá para comer mais, né? Agora já era. Cheio de formiga. Eu pego tudo, meto no saco e tchau. Você vai para armar o negócio. Fiquei macumbado agora. Gente, se a macumba tivesse mais poder que o meu Deus, eu ia para macumba. Porque eu quero o onipotente. E eu achei alguém mais forte que meu Deus, eu vou lá. Mas os crentes ficam pensando nessas coisas e atribuem um poder acima do normal. O diabo tem poder? Óbvio que tem. Aqui ele fez um homem mudo. Mas ninguém tem mais poder que o nosso Deus. Então se nós temos a Ele, a quem eu e você temeremos? A ninguém. Daí você fica com medo de mal olhado. Ai, colocaram mal olhado em mim. Ontem uma moça dizia para mim, né? Pastor, fulano veio aqui em casa e eu fiquei vomitando, depois foi embora. E a minha esposa vomitou a noite inteira também. Está grávida, seu problema é gravidez? Pode ser, né? Não, né? Não, pastor, eu sou solteira. Eu falei, você é crente? Ela, não. Então se preocupa, o negócio vai ficar feio mesmo. Agora, se a gente é crente, cristão verdadeiro, o que nós vamos temer, gente? Não há o que temer, não há o que temer. Só que no versículo 23, encerrando, ele vai dizer assim: quem não está comigo está contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. O que ele está dizendo é o seguinte: essa historinha de Pilatos aí, né, de lava minhas mãos, estou em cima do muro, não existe. Ou você está de um lado ou você está do outro. É por isso que esses embates sempre vão ter. E aí, calvinista ou arminiano? Se você ouvir alguém falar assim, nem Calvino, nem Armínio, eu sou de Cristo, é arminiano. Vai ter certeza. Nem Lula, nem Bolsonaro, é Lula. Então não tem essa história, tem um lado. Tem um lado e a gente tem que escolher um lado. Temos que nos posicionar. Sabe por quê? Na Escritura nós vemos constantemente pessoas que ficavam meio em cima do muro ali. Cara, Deus não aceitava. Percebeu que é sempre dois caminhos? É o bem e o mal. Não existe outro. Ou somos servos de Deus ou somos servos do diabo. No primeiro livro de Samuel, Saul, uma vez ele chega e oferece uma oferta, fruto de uma obediência parcial a Deus. Deus diz, olha, vocês entrem nessa cidade e matem tudo. Animal, mulher, criança, homem, acaba com tudo. Saul, com um coração muito bom, preserva uns gados ali, que era bonzinho, né? Mas para oferecer para o Senhor. E preserva a vida do rei. Por conta disso, ele perde o reino. Porque Samuel chega nele e diz, por que você preservou esses daí?
Não, mas tem que ver, né? Deus mandou matar tudo, né? Mas eu preservei isso aqui, mas é para oferecer para ele. E outra coisa, eu trouxe o rei aqui, né? É só o rei que eu trouxe. Acabou. Deus mandou, devemos simplesmente obedecer. Pedro, o apóstolo Pedro, no momento de fraqueza, ele compromete a doutrina da salvação exclusivamente pela graça. Então ele deixa um sentido dúbio ali, do tipo, né? Olha, somos salvos pela graça, mas tem que fazer umas coisinhas também. Sabe o que acontece com Pedro? Paulo vem e o repreende. Precisamos nos posicionar, porque ficar em cima do muro, e o isentão, né, talvez trazendo para hoje em dia, não, Deus diz, escolha o lado, né? Quem não está por mim, é contra mim. Não existe aquele que, não, eu estou no meio termo. Não existe. É tão certo que Josué, põe por favor, Josué capítulo 24 e 1 Reis, capítulo 18, nos deixam de forma explícita como isso funciona. Olha o que Josué vai dizer. Mas se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis, se os deuses a quem vossos pais que estavam além do rio cultuavam, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas eu e minha casa cultuaremos ao Senhor. Ou, versão revista atualizada, serviremos a Deus. Escolham a quem vocês querem servir. É o Deus dos seus pais? Ou é o Deus desse povo aqui, dessa terra, a qual nós habitamos? O que vocês vão fazer, problema é de vocês. Eu e minha casa serviremos a Deus. Ou seja, não tem meio termo. 1 Reis, nós vemos o profeta Elias também fazendo a mesma coisa. Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando titubeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal é Deus, segui-o. O povo, porém, não lhe respondeu nada. O povo está lá, mas quem é Deus? É Jeová? Ou é Baal? Elias vem e diz: não fica titubeando aí entre dois pensamentos, não, escolham. A quem vocês querem servir? Escolham e sirvam. E o povo fez o quê? Permaneceu calado, isento. E foi muito prejudicado por conta disso. Portanto, eu e você devemos sim escolher. É por esse motivo que os púlpitos, eles devem ter uma posição firme em relação às doutrinas da igreja, para que as ovelhas tenham segurança. Para que vocês saibam exatamente como cremos, como agimos e o porquê cremos. Agora tem lugares onde as pessoas não sabem doutrina nenhuma. Ah lá, como vocês são? Vocês acreditam que o dom cessou ou não cessou? Ah, não sei. Calvinista ou arminiano? Não sei. Ah, vocês são pré-milenistas ou pós-milenistas? Não sei. Sabe nada. Não tem posição nenhuma. Como eu disse, né, tem coisas que são difíceis. Nessas até que você olha, eu não tenho uma posição definida a respeito disso. Mas eu e você precisamos nos definir. Tanto é que muitas pessoas às vezes não vêm à nossa igreja porque eu deixo categoricamente avisado. Somos protestantes calvinistas. Por que você usa o termo calvinista? Porque assim eles usavam, eles não tinham medo de se identificar com essa linha de raciocínio, porque não tem nada a ver com idolatria calvino ou armínio, mas tem a ver com que, olha, nós acreditamos que esta linha de interpretação da Escritura é a mais adequada. Ainda que tenha falhas, nós acreditamos que esta linha é a mais adequada. Então, uma vez estou conversando com um rapaz, ele disse: não dá para ficar lá, vocês são calvinistas, né? Tá bom. Ele foi para uma igreja reformada que eu conheço. Eu falei: você sabia que essa igreja é calvinista? Mas eles não falam que são calvinistas. O que adianta? Eles acreditam na perda de salvação? Não. Acreditam aqui? Não. É calvinista. A diferença é que eles não têm coragem de falar. Por quê? Porque às vezes causam um certo desgosto na pessoa ouvir. Mas temos que ser resolutos naquilo que nós queremos. Temos que aprender a nos posicionar. Como cristãos, eu e você também precisamos ser firmes em relação aos nossos princípios. Já estou terminando. Se um pastor precisa ser firme em relação àquilo que ele crê em relação à doutrina, você tem a obrigação de ser firme em relação aos seus princípios, ao seu comportamento. Você precisa ser assim. Porque é triste hoje em dia ver cristãos que a última coisa que você imaginava é que ele fosse cristão. Fala, isso não é horrível. Você chega num lugar lá, está conversando, você é crente. Crente? Você? Deve ser terrível. Terrível. Lembra de Daniel? Ele não precisou se comportar como os babilônios, como ímpios, para mostrar quem era o seu Deus para aquele povo. Mesmo na Babilônia,
mesmo em meio a 123 prefeitos, para ficar mais fácil de entender. Dos 123 prefeitos que existiam, 122 eram corruptos. Ele, Daniel, o único, honesto. Não, eu não preciso entrar na politicagem para ganhar os políticos. Eu não preciso ser igual a eles para evangelizá-los. Não precisamos ter o comportamento mundano para levar o evangelho para fora deste lugar. Mas olha o absurdo. Eu já vi pessoas dizendo assim: por que você fez tatuagem? É porque a tatuagem faz com que eu me identifique com aquele tipo de pessoa. Então eu consigo evangelizar aquele tipo de pessoa. Porque se chega igual eu tenho tatuagem que tem o Mundial do Palmeiras aqui no braço. Não sei, tem nada, né? Liso, tem nada. Eu chego num lugar e sem tatuagem nenhuma. Como que eu vou evangelizar os nóia, gente? Que tem tatuagem, né? Tem até uma lágrima aqui no olho, um negócio na testa, pescoço tatuado. Tem que pelo menos fazer alguma coisinha ali, uma carpa no braço, um tribal subindo lá de cá. Então eu ouço esse argumento fajuto dizendo que, não, mas a tatuagem é para poder se aproximar daquele público e evangelizá-los. É mesmo. O que você acha da sua esposa evangelizar as prostitutas lá da Rua Augusta? Se ela fosse seguir o mesmo princípio que você segue, já era. Não precisamos ser igual ao mundo para evangelizar o mundo. Se na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, no seu hall de amigos, todo mundo fica, namora, tem relação antes do casamento. Se eles fazem isso, o problema é deles. Nós não precisamos ser iguais a eles para mostrar quem é o nosso Deus. É assim que eu e você devemos fazer. Portanto, eu e você devemos lembrar que um padrão que nós podemos seguir é o padrão de José do Egito. Longe da família, longe. Ninguém o conhecia na corte de Faraó. Longe da família, jovem. A mulher do chefe querendo sair com ele, insistindo. Você sabe, mulher de Faraó, eu duvido que era feia. Duvido. Olha os dois últimos presidentes que a gente teve, a mulher deles é feia? É? Os dois né? O Bolsonaro e Michel Temer, horrível. Olha a mulher desse cara. Você acha que a mulher de Potifar era o quê? É um canhão? Não era. Não era. Você imagina constantemente aquela mulher dizendo: deita-te comigo, deita-te comigo, deita-te comigo. E ele sozinho, no lugar que ninguém o conhecia, os hormônios saindo para o nariz. E poderia falar: Senhor, quem nunca errou que atira a primeira pedra, né? E vamos com tudo. Não foi. Ele não precisou ir para as orgias do Egito para mostrar que o Deus dele era da hora. O que fez aquelas pessoas olharem para ele, para Sadraque, Mesaque e Abednego, para Daniel, foi justamente o posicionamento deles antagônicos àquela cultura a qual eles viviam. Portanto, eu e você devemos se lembrar de que lado nós estamos. E eu já fiz essa pergunta várias vezes e eu pergunto para você para terminar. Se você estivesse sendo processado e sendo acusado de ser cristão, essa é a acusação que eles têm contra você, estão te acusando de ser cristão. Você acha ali que os juízes conseguiriam colher provas necessárias para te incriminar, com base no que você põe na rede social, no seu palavreado, no seu estilo de roupa, como você trata o marido, a esposa? Você acha que eles conseguiriam reunir provas para incriminar você? Ou você passaria por despercebido, aquele crente 007, que ninguém sabe que é crente? Se você precisa falar com a boca para as pessoas que você é cristão, você tem um sério problema. Você não está dando bom testemunho. Você não está se apresentando como um cristão genuíno. Olha a diferença de Pedro. Pedro, ele nega. Você estava com Jesus. Ele disse: não, eu não estava. Não estava. Eu juro por Jesus que não estava com Jesus. A última mulher diz assim para ele: óbvio que você é discípulo dele. E ela explica o porquê. O teu modo de falar te denuncia.
Você anda com Ele porque você fala igual, você se comporta igual. Então que eu e você possamos, diante deste mundo podre, caído, dar todos os indícios de que nós somos cristãos, mesmo sem abrir a nossa boca. Amém, meus irmãos? Você pode...